esse é o canal Matemática no Ar e esse é o primeiro vídeo da resolução da prova aplicada lá no município de Campinas, uma prova da banca VUNESP para o cargo de agente de apoio à saúde na área de farmácia. Essa é uma prova que pelo edital cobrava ensino médio, mas diferente das outras provas da VUNESP, também, além da matemática do ensino médio, cobra raciocínio lógico. Então, normalmente a VUNESP coloca ensino médio e cobra os conteúdos de matemática até o 8º, 9º ano. Dificilmente algo mais avançado. Nessa prova, a VUNESP colocou ensino médio, então poderia cobrar até os conteúdos do 3º ano, mas colocou também raciocínio lógico e diminuiu a quantidade de questões. Normalmente 10, nessa prova temos apenas 8. Por ser uma prova mais trabalhosa, eu vou dividir em 4 vídeos. Então, esse aqui vai ser o primeiro vídeo. Então, você já sabe, se estiver procurando questões aí mais pro final da prova, vasculha aí no canal que você encontra os próximos vídeos com as próximas questões, ok? Então, vamos para a primeira questão. Em um grupo com 40 pessoas, todas trabalhando, a razão entre o número de pessoas que exercem suas atividades como funcionárias públicas e o número de pessoas que não exercem sua atividade como funcionárias públicas pode ser representada por 2:3. Então, é a razão de 40 pessoas, funcionárias públicas para não públicas, 2:3. Nesse grupo, não há pessoa que faça parte dos 2 subgrupos identificados. E no subgrupo das pessoas que não exercem suas atividades como funcionárias públicas, a 4ª parte do número de pessoas tem filhos, o que leva a concluir que o número de pessoas desse subgrupo que não tem filhos. Então, pera, eu não sei nem quantas são as pessoas, eu vou descobrir quantas pessoas são, para depois analisar essa segunda parte e descobrir quem tem filho e quem não tem filho, ok? Então, a minha resolução nesse momento vai parar ali naquele 2:3, tá? Então, vamos voltar no enunciado. Tenho 40 pessoas, das quais algumas são funcionárias públicas e outras não são. E a razão é 2:3. O que eu posso escrever? Posso dizer o seguinte: a razão das funcionárias para as não funcionárias públicas é igual a 2:3. É isso aqui. Além disso, diz que são 40 pessoas. Então, quantidade de funcionários públicos mais a quantidade daqueles que não são funcionários públicos é igual a 40. Isso aqui eu tenho um sistema de equações. Você pode, nesse momento, se ainda é novo aqui no canal, se perguntar por que eu estou usando F, não X e Y. Pode usar X e Y sem problema nenhum. Só que depois, quando você terminar de resolver, você vai ter que voltar a entender quem é X. X era funcionário público, X não era funcionário público. Então, para não confundir as minhas coisas aqui, eu misturar uma incógnita com a outra, eu já chamei de F para funcionário e NF para não funcionário, tá? Como que eu vou fazer para resolver esse sistema? Eu vou aplicar a propriedade fundamental das proporções na primeira equação. Eu vou multiplicar, como as pessoas dizem, cruzado, e vai ficar assim: 2 vezes NF é igual a 3F. Então, 3F é a mesma coisa que 2NF, certo? Se eu dividir tudo por 3, eu descubro o F. Então, eu vou dividir por 3 e dividir por 3. Vai ficar assim, ó. Divido por 3. Igual. Só que aqui, no segundo membro, se eu dividir 3 por 3, dá 1. Assim. Então, eu sei que onde tem F, eu posso escrever 2NF sobre 3. Vou para a segunda equação. F mais NF. Então, onde tem F, eu escrevo 2NF. Opa. 2NF. E eu vou dividir por 3. Se eu coloquei no lugar do F. Mais NF é igual a 40. Agora, o que eu preciso fazer?
Como é uma equação e eu tenho um denominador, eu preciso encontrar frações equivalentes. Então, aqui é 1 e aqui também é 1. Você pode dizer assim, MMC. Eu vou dizer, sim, pode ser. Meu novo denominador vai ser 3. E como que eu descubro os numeradores? Sim, aqui era 3 e ficou 3. Então, não mudou nada. Multipliquei por 1, em cima fica igual. Agora, na segunda, não. Aqui era 1 e ficou 3, ó. Então, eu multipliquei por 3. Então, eu vou multiplicar por 3 o numerador também. 3NF. Aqui era 1, multipliquei por 3. 3 vezes 40, 120. Agora, eu não preciso mais desse denominador, tá? E vai ficar assim, 2NF mais 3NF, 5NF. Igual a 120. Se eu dividir tudo por 5, eu descubro a quantidade daqueles que não são funcionários públicos. 120 por 5 dá 24. Então, eu tenho 24 que não são funcionários públicos. Quer saber quantos são os funcionários públicos? Não precisa, tá? Mas você poderia pegar esse 24 e substituir aqui, ó. Vai ficar assim, F é igual a 2 vezes o 24 sobre 3, 16, ok? Agora eu vou voltar para o enunciado. Diz assim, nesse grupo, não há pessoa que faça parte dos dois subgrupos identificados. No subgrupo das pessoas que não exercem suas atividades como funcionárias públicas, então eu estou falando desse grupo aqui, ó, de 24 pessoas, a quarta parte do número de pessoas tem filhos. Ops. Então, quarta parte de 24. Como que eu sei qual que é a quarta parte de 24? Porque eu pego 24, divido em 4 partes iguais. E uma parte dessa é a quarta parte que tem filhos. Então, 24, se eu dividir em 4 partes iguais, cada uma dá 6. Então, quantos têm filhos? 6 pessoas têm filhos. E quantas que não têm filhos? 18. Então, 6 tem filho e 18 não tem filho. Vamos ver o que o enunciado pede. A quarta parte tem filhos, o que leva a concluir que o número de pessoas desse subgrupo que não tem filhos. Portanto, 18. É isso? Se você ficou com dúvida nessa questão, ela envolve vários conteúdos. Então, eu vou te sugerir que você vá aqui no canal e pesquise por razão e proporção. O conteúdo está aqui nesse vídeo, tá? Nessa questão. E sistema de equações também está aqui. Eu resolvi o sistema de equações por substituição, mas também poderia ser por adição. Quer revisar esses dois conteúdos? Pesquisa aqui por sistema de equações, tá? Vamos para a questão 12. O gráfico a seguir representa a distribuição das respostas dadas a uma pergunta, sendo que cada respondente escolheu apenas uma das alternativas, A, B ou C. Olhando aqui, eu sei que essa parte branca é B, que deu 150. Sei que a parte cinza é A, que deu 80 respostas. E tá faltando a C, mas a gente não sabe quantas são, ok? Sabendo que o setor correspondente à resposta C tem um ângulo de 60 graus. Então, C tem um ângulo aqui, ó, de 60. Pode-se concluir corretamente que o número total de respondentes à pergunta foi igual a... Bom, o que nós sabemos? Que ali é 60. E aqui no centro vai ter sempre, tá? 360 graus. Se eu tenho 60 graus ali para o C, o A e o B juntos estão com 300 graus. Mas juntos, 300 graus, deu 80 respostas mais 150 respostas. Então, deu 230 respostas. Tá? 300 graus, 230 respostas. E o que o enunciado quer saber? Quem respondeu C. Mas C tem 60 graus. Então, 60 graus
vai ter x. É isso. Agora, nós vamos resolver por regra de 3. Então, já que eu vou falar em regra de 3, é importantíssimo se analisar primeiro se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. A grosso modo, eu diria assim, que se as duas aumentam, que as duas diminuem. Porém, não é bem assim, tá? Porque tem a razão. Então, quando as duas grandezas aumentam ou quando elas diminuem na mesma razão, nós vamos estar com as grandezas diretamente proporcionais. Mas quando uma aumenta e a outra diminui, mas a razão é inversa, nós somos de grandezas inversamente proporcional. Se você tem dúvidas sobre isso, pesquisa aqui no canal. Grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e regra de 3. Você vai achar diferentes vídeos abordando esse assunto. De regra de 3, tem inúmeros vídeos, porque sempre cai em prova, tá? Bom, são grandezas diretamente proporcionais aqui, tá? Quanto maior o ângulo, maior a quantidade de respostas. Dá até para observar isso na figura. E como é que eu resolvo isso? Tem várias maneiras. Ali eu chamei de x, então nós vamos resolver pelo método mais tradicional, digamos assim. Nós vamos escrever que 300 está para 60, assim como 230 está para x, porque são grandezas diretamente proporcionais. Agora nós vamos multiplicar e vai ficar assim, 300x igual a 60 vezes 230. Isso vai dar 13.800. Agora é só dividir tudo por 100 e a gente, por 300, e nós descobrimos então que o x vale 46. Tá? Então tenho aqui 46 pessoas. O que o enunciado pede? O número total de respondentes. 46 mais 150 mais 80. Portanto, 276 pessoas. Ok? Então, nesse vídeo é isso. Espero ter te ajudado. Espero que você já tenha se inscrito no canal. E se você quer assistir um curso onde tem todo esse conteúdo, todo estruturado, mas numa ordem lógica de conteúdo, já sabe, na descrição do canal tem o link para os meus cursos. Bons estudos!